Se você veio nessa noite aqui para adorar a Deus, dá um glória a Deus bem alto. Se você acredita que é só Deus que pode transformar a sua vida, vira para 3 pessoas que estão do seu lado e fala: existe um Deus, que Ele está bem além das suas expectativas, que Ele está bem além das suas possibilidades, que Ele pode fazer o que mais ninguém pode, e que quando Ele faz, é impossível alguém olhar e não saber que foi Ele que fez. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Querido, eu queria que vocês fechassem os seus olhos e a gente orasse, essa noite. Deus está aqui, queridos. Antes que a gente chegasse, Ele já estava aqui. E Ele ouve a sua oração. E Ele conhece o seu coração. E Ele está esperando você abrir a boca para falar o que você precisa falar, para que Ele estenda as mãos para a sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, como igreja do Senhor, nós estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, para a Tua glória, para honrar o Teu nome, para aprender mais de Ti, para nos relacionar com os nossos irmãos, para que nós possamos juntos crescer em sabedoria e graça, caminhar debaixo da Tua vontade, seguir firme nos Seus caminhos, e nunca desanimar, e nunca desistir, e nunca esquecer de que existe um lugar preparado para nós no céu, uma morada preparada para cada um de nós, ao Teu lado, na eternidade. E nós passaremos a eternidade conhecendo o Senhor, conhecendo o poder do Senhor, conhecendo a misericórdia do Senhor, conhecendo a grandeza do Senhor. Pai, que em nome de Jesus o Senhor esteja conosco aqui nessa noite, ministro dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, qual é uma coisa que nós temos falado muito aqui esses últimos dias? Sobre o quê? Sobre o quê? O que mais? Sobre o quê? Visão. O que mais? O que você tem falado muito aqui? Honra. Tem falado também de desonra, espírito de desonra. Mas o Senhor tem me incomodado muito nesses últimos tempos, e está muito vivo o que Deus está fazendo no nosso meio. Está muito vivo o que Deus quer nos ensinar. E nós comentamos sobre Abraão, sobre a fé de Abraão, sobre o que Deus, como Deus queria que Abraão se posicionasse, como Deus quer que a gente se posicione. Mas hoje eu quero ler apenas 2 versículos aqui, que está em Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Diz o seguinte: e aconteceu que, quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: foge pela tua vida, foge para que não morra. Não olhes para trás, nem fiques em toda essa planície. Foge para o monte, para que não sejas consumido. Versículo 26. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou uma estátua de sal. Amém? Então, o que fez a esposa de Ló se tornar uma estátua de sal? O que mais? Olhar para trás. Olhar para trás. Grave essa fala. E hoje eu queria ministrar sobre... Eu escrevi essa palavra. Um pedaço eu estava na conferência, um pedaço eu estava no avião, um pedaço eu estava aqui nessa semana, durante os dias que nós estávamos intercedendo aqui. Eu não sei para todos, mas para quem ainda não sabe,
o Senhor já nos abençoou com um terreno para a gente construir a nossa igreja. Amém? A igreja de Jesus, né? A única coisa que falta é pagar, mas isso aí, se ele já, o mais difícil ele já fez, foi esconder o terreno, né? Para que a gente, sem dinheiro, comprasse. Mas faz tudo sentido quando a gente entende isso. E o Senhor, quando começa a ministrar sobre algo específico nas nossas vidas, Ele realmente insiste que a gente enxergue, insiste que a gente veja. Então, quando o Senhor insiste muito em um tema na sua vida, insiste muito em uma circunstância na sua vida, Deus está querendo falar com você, está querendo que você aprenda e veja algo. Ah, mas está muito difícil, a luta está muito grande, a circunstância parece que não passa. O Senhor está querendo te encontrar aí. É nesse lugar que Ele quer falar com você, é nesse lugar que Ele quer se encontrar com você. E aí eu refleti sobre olhares, né? E eu dei o título para essa palavra, 3 olhares. Primeiro, o que é olhar? Fui para o dicionário, isso aqui não é meu, é o dicionário, é gramática. Olhar é apenas direcionar os olhos. Então, todo mundo que entrou dentro dessa igreja, quando chegou aqui, ele olhou a igreja, olhou alguém, olhou as cadeiras, olhou as crianças, olhou a iluminação, olhou o telão, ele olhou. É inevitável você chegar aqui e não olhar o que tem aqui de forma geral. Então todos nós temos a capacidade de chegar em um lugar e olhar algo. Mas existe um novo modelo de olhar que é o enxergar. O que é enxergar? Enxergar é olhar e analisar aquilo que você está olhando. Um olhar um pouco mais profundo do que simplesmente passar o olho. É observar uma coisa específica, é analisar alguma coisa mais superficial, é observar a roupa do irmão ali, é observar ali a iluminação da igreja, é observar como as pessoas estão cantando, é observar um pouco mais profundo, é enxergar. Mas existe também o ver. O ver é focar, é parar, direcionar os seus olhos para algo específico, ver e extrair tudo que aquela imagem pode te entregar, tudo que aquilo que você está olhando pode te entregar. Então você consegue descrever aquilo que você está vendo de forma intensa. Então, existe aqueles que passam o olho, existem aqueles que enxergam, que analisam alguma coisa ou outra coisa, e existem aqueles que veem. E é possível você estar aqui e ter esses 3 tipos de olhares. Algumas pessoas só olham, algumas pessoas só enxergam e algumas pessoas veem. E eu quero te dizer, querido, que Deus quer te chamar para ver, mas para ver o que está no fundo, no profundo, no oculto, no secreto, no eterno, no escondido, nas entrelinhas, o seu futuro, o futuro dos seus filhos, o futuro da sua casa, as promessas dele se cumprindo na sua vida, a promessa dele se cumprindo nessa igreja, os sonhos dele sendo realizados. Você entre aqui e veja uma adoração verdadeira, uma adoração genuína, veja o Espírito de Deus andando nesse lugar, veja anjos subindo e descendo e o nome de Deus sendo glorificado. É possível entrar aqui e ver alguém bonito, ver alguém bem vestido. É possível ver alguém mal vestido e é possível criticar alguém por isso. Mas o Senhor está te tirando dessa rasura de ver só aquilo que está disponível aos seus olhos. É olhar para alguém e ver o brilho de Deus através da vida dela. É ver o brilho de Deus sendo manifesto nas atitudes dela. É poder entregar aquilo que você vê Deus fazendo na sua vida. É chegar e compartilhar aquilo que você vê Deus fazendo na vida dos seus filhos. Então existem aqueles que vão chegar e vão observar, existem aqueles que chegam e vão analisar, mas existem aqueles que vão ver além do que está
materializado nas suas frentes. E eu quero te dizer algo, queridos. O Senhor quer que você veja o que Ele planejou. Ele quer que você veja os sonhos que Ele tem para a sua vida. Ele quer que você veja o teu futuro. O seu presente, você já está nele. O seu passado já foi, não tem como ir lá e mudar ele, e fazer diferente. Mas o Senhor quer te colocar para enxergar o seu futuro. Ele está falando, olha para mim, que eu te mostrarei. E não é possível ver o futuro sem se relacionar com Deus, sem ouvir de Deus, sem aprender de Deus. O único que conhece o futuro é nosso Deus. O diabo, ele não conhece o nosso futuro, mas ele quer impedir que a gente acesse e viva o nosso futuro, porque ele sabe que o que Deus tem para nós é muito bom, a ponto de nós nunca desejarmos e nunca trabalharmos para Ele. Então aquele que serve a Deus, aquele que enxerga o que Deus enxerga, vive alegre, vive disposto, vive feliz, vive ansioso para viver aquilo que Deus tem. Amém? Então o Senhor tem falado muito isso. E o Senhor quer que a gente realmente veja. E talvez o Senhor esteja falando com você aqui nessa noite. O Senhor esteja falando com algum de vocês aqui nessa noite. O Senhor está te chamando para ver algo que homem nenhum ainda viu. O Senhor está te chamando para ver algo que aos seus olhos é impossível. O Senhor está te chamando para ver algo sendo edificado e você ainda não viu os recursos. O Senhor está te chamando para ver algo sendo construído, mas você olha para as circunstâncias e fala que é impossível. Queridos, quando Noé foi construir a arca, ele não saiu procurando por quantas árvores tinha, se a madeira das árvores que tinha ao redor era o suficiente para ele construir o projeto que Deus tinha dito para ele fazer. Ele simplesmente acreditou. E ele viu a arca construída porque ele entendeu Deus falando no projeto. Deus falou para ele, a arca precisa ser assim, precisa ter 3 níveis, é de madeira, é com betume. E ele conseguiu visualizar a arca e começou a construir com tudo que estava ao seu redor. E é assim que o Senhor quer que a gente viva. Viva trabalhando, andando, chorando, semeando, caminhando, acreditando, mas vendo aquilo que Ele falou. Amém? A Bíblia fala que Ló, quando ele teve o desentendimento com Abraão, ele olhou para uma terra, passou o olho e viu uma terra. Ele enxergou algumas coisas ali. A Bíblia fala também que ele enxergou uma terra boa. Ele viu uma terra de planície, uma terra onde tinha água, uma terra onde poderia ser bênção para os seus animais. Mas o problema é que ele não viu além daquilo. Ele viu somente aquilo que os olhos deles podiam enxergar. Ele não chamou Deus para Deus mostrar algo para ele. Diferente de Abraão, que tinha levantado um altar. Queridos, eu estava pensando, meditando nessa palavra, e você não pode imaginar quanto a tecnologia, quanto o inimigo, de certas formas, tem ferramentas para desenvolver uma falta de fé na gente. Hoje eu estava olhando, todo mundo hoje para construir uma casa, primeiro quer ver um projeto em 3D. Quem concorda comigo? Quer ver o projeto em 3D, quer ver o projeto, né? Vai lá na Carolzinha, fala, Carol, eu quero pôr um porcelanato aqui, eu quero ver. E aí a tecnologia, ela fornece isso, a atualidade, ela fornece isso. E eu, sinceramente, eu acredito que tem muita coisa que está acontecendo e por conta de muita facilidade a gente está deixando de praticar a fé, deixando de gerar uma expectativa de ver algo depois de construído, ou de ter aquele frio na barriga de construir e depois ver pronto. Então a gente vê uma casa no projeto 3D e fala, não gostei dessa parede, muda. Não, eu não gostei dessa, muda. E aí existe agora uma realidade virtual, que você coloca um óculos e entra dentro da sua casa nova, que você vai fazer ainda. E antigamente você fazia um rabisco no papel de caderno, levava para o engenheiro fazia o projeto e punha lá, você levantava, olhava, não, aumenta um pouquinho, aumenta, não, aumenta, baixa um pouquinho. E durante todo esse processo você ficava insistindo e fomentando a sua fé.
E o Senhor quer que a gente pratique fé. A gente comece a edificar, né? Imaginando como será, vendo na nossa mente como será. E Abraão, Deus pede para ele ver o que Deus estava vendo. Já preguei sobre isso. A Bíblia fala que Deus chama Abraão, fala: Abraão, vem para perto de mim. Olha para frente, olha para trás, olha para a direita, olha para a esquerda. Aonde os seus olhos conseguirem ver, ali habitará a sua descendência. A sua descendência habitará nessas terras, e a sua descendência será tão numerosa como o pó da terra. E a sua semente, e se alguém puder contar o pó da terra, esse alguém saberá qual é a sua descendência, e eu te darei. Então vocês já sabem, né? Eu já preguei sobre isso, mas Abraão agora ele olha e vê aquilo que Deus vê. Ele vê a descendência dele naquela terra. Ele vê os filhos dele naquela terra. Ele vê os animais dele naquela terra. Ele vê o futuro dele naquela terra. E é assim que o Senhor quer que a gente viva. Quer que a gente viva vendo o que Ele prometeu. O que Deus prometeu para você? Qual é a palavra de Deus para a sua vida? O que te gera expectativa? O que te move? Aonde você vai chegar? Então Abraão viu. A Bíblia fala que Abraão também viu estrelas no céu. Abraão olhou a terra. É impossível ele não olhar. O próprio Deus falou assim: olha, veja. Deus primeiro ele quer falar: veja o que os seus olhos podem ver. E agora veja o que os meus olhos podem ver. Todo lugar que Deus te mandar olhar, veja o que você consegue ver, mas veja também o que Deus vê naquele lugar. Você vê algo e Deus vê outro. Então Abraão, ele não se tornou um homem de fé porque olhou para aquela terra. Porque qualquer um poderia olhar. Todo mundo pode olhar. Abraão não se tornou um homem de fé porque ele enxergou algumas coisas e algumas possibilidades naquela terra. Porque até Ló, sem Deus ali mostrando, enxergou. Abraão se tornou um homem de fé porque ele viu o que Deus tinha visto. Porque ele viu o que Deus tinha visto. E eu quero dizer para você nessa noite, queridos, se você começar a ver o que Deus vê, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você começar a ver o que Deus vê, a sua vida nunca mais será a mesma. Você não caminhará de cabeça baixa achando que não vai dar certo. Você não caminhará de cabeça baixa achando que Deus desistiu de você. Você não caminhará de cabeça baixa achando que você é um Zé Ninguém. Você não caminhará de cabeça baixa achando que está perdido. Você não caminhará de cabeça baixa achando que seus filhos vão passar por necessidades. Você não caminhará de cabeça baixa achando que você irá morrer no caminho. Porque quem vê aquilo que Deus prometeu tem fé o suficiente para se manter vivo dentro do caminho. A vontade de desistir, querido, é a falta de lembrar e de ver aquilo que Deus está vendo a seu respeito. A Bíblia fala que Deus tem planos de bem e não de mal. Existem sonhos e planos de Deus tão grandes que se você souber, se você crer, você nunca pensaria em desistir, nunca pensaria em desanimar e nunca deixaria alguém te colocar em um nível inferior àquele nível que Deus tem te colocado. Deus te chama de filho, Deus te chama de amado, Deus te deu o filho dele por você. Isso significa que Deus é capaz de fazer grandes e muitas coisas para que você viva como um filho digno. Aleluia! Então existem, assim, pessoas aqui dentro, que são pessoas que simplesmente entram aqui e olham as coisas. E que vão olhar roupas, vão olhar luzes. Existe gente que entra aqui dentro e enxerga algumas coisas. Mas o Senhor tem queimado no meu coração e tem me cobrado para que eu ensine, para que eu ministre, para que eu veja e faça com que vocês comecem a ver aquilo que Ele vê. Porque existem tantas coisas preparadas e você precisa ver junto comigo aquilo que Deus vê ao nosso respeito, para que junto como noiva de Cristo a gente viva logo os planos do Senhor. Queridos, é possível a gente atrasar, é possível a gente enrolar a nossa vida.
A Bíblia fala que Abraão, quando houve fome na terra prometida, ele decidiu descer para o Egito. E essa escolha de descer para o Egito, ele está dizendo: Deus não é bom o suficiente para me sustentar na terra que Ele me colocou. Eu preciso dar um jeito de me sustentar. Eu preciso dar um jeito de sobreviver. E muitos decidiram sair dos caminhos do Senhor para matar simplesmente a fome ou um desejo, ou realizar algo simples. E a Bíblia fala que essa descida de Canaã para o Egito fez com que toda a descendência de Abraão ficasse sendo escravo por mais de 400 anos. Então, isso para mim é um temor muito grande. Imagina, por falta da gente ver, por falta de eu ver, de você ver, de nós vermos aquilo que Deus planejou, e por algum motivo a gente decide matar a nossa fome e nos alimentarmos de forma diferente. Quanto tempo nós perderíamos? Existe um tempo determinado para cada coisa. Quando nós começamos neste lugar, nós não saberíamos quando nós mudaríamos daqui. Mas eu sei que pela fé de muitos, pela expectativa de muitos, pela entrega de muitos, pela sinceridade de muitos, pela misericórdia e pela graça de Deus, o Senhor, nesses 5 anos, o Senhor já permitiu que a gente desse outro passo e fosse para outro lugar. E nós nunca nos movemos, porque nós não moveríamos nenhum passo se não fosse de acordo com a palavra de Deus. Não adianta cobrar de mim um aceleramento fora do caminho de Deus. Não adianta me pressionar para que eu vá rápido para um lugar onde Deus não me mandou. Não adianta me pressionar para eu fazer algo que Deus não pediu para fazer. Nós faremos, e será superior ao que nós pensamos, porque será no tempo de Deus. Amém? Então Abraão, ele viu, contemplou a sua descendência e contemplou seus filhos naquela terra que Deus prometeu. E eu compartilhei sobre isso, e isso precisa ficar muito claro. Existem aqueles que olham, existem aqueles que enxergam, e existem aqueles que veem. Mas existem agora algo para mim que é muito perigoso, porque é possível você ser alguém que vê. Para mim, uma das coisas mais perigosas no nosso momento, nesse tempo, é quando você vê de forma correta algo que Deus não quer que você veja. Fala, me explica aí, pastor. Vai lá. Ver o que não é para ver. Olha só, o pastor Eduardo comentou na conferência sobre a esposa de Ló. Por que nós lemos aquele versículo que quando ela olha para trás, ela se torna estátua de sal? Se existe essa história contada, se existe essa história escrita dos detalhes do que aconteceu quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, certamente as pessoas que estavam lá olharam, enxergaram e puderam contemplar esse momento, porque senão não teria como ter escrito, correto? Se destrói e ninguém viu, como é que alguém contaria a história? Então, se a história está aqui, é porque alguém viu. Mas o problema não foi alguém olhar, não foi alguém enxergar. O problema foi alguém ver. As suas expectativas. Toca aí tudo, não eu paro aqui. Alguém ver o seu futuro. Alguém ver o seu sonho. Alguém ver os seus desejos, as suas vontades, os seus apegos sendo destruído, porque Deus decidiu te levar para um lugar novo. Então a Bíblia fala que essa mulher se torna uma estátua de sal, não simplesmente porque ela olhou, mas porque ela olhou como Deus gostaria que ela olhasse para o lugar aonde Ele levaria. Ela olhou para trás, desejando estar no lugar da onde Deus tinha tirado. Então o olhar dessa mulher era um ver de desejo, de preocupação, de ver a sua casa sendo destruída, de ver os seus sonhos, o seu descanso, tudo aquilo que ela construiu ali naquele lugar, tudo aquilo que ela sonhou ali naquele lugar, ela desejou viver, ela desejou morar, ela desejou continuar, ela desejou ver seus filhos crescendo ali, ela desejou conversar com a vizinhança, ela viu com fé o futuro dela num lugar que Deus não via.
E eu quero te despertar para isso, queridos. Você precisa ver com fé, ver o seu futuro, os seus sonhos, os seus planos, os planos do Senhor na sua vida. Mas é para onde Deus vê e não aonde você quer ver. É possível você ver um futuro num lugar aonde Deus não vê. E isso é muito perigoso. Esses dias eu me peguei pensando, nossa, quando eu morava lá em Ouro Verde era tão bom. Eu brincava, eu tinha meus amigos, eu tinha meus colegas ali próximos. E não sei se foi a Poliana que conversou comigo. Falou assim, amor, mas se você voltar para lá hoje, você não vai encontrar aquilo que você lembra de ter vivido. Vai encontrar um outro cenário, você é uma outra pessoa. Você tem uma idade diferente, você tem outras responsabilidades. E existem pessoas querendo viver num lugar, ou num conforto, ou num ambiente que o Senhor já te fez sair dali, porque você já está num lugar diferente. Deus está te mandando para uma experiência nova e você está desejando continuar vivendo em algo que Ele não mais quer que você viva. Quem está comigo aqui? Então, ter fé, queridos, você precisa enxergar o seu futuro em algo que Deus prometeu, em algo que Deus desenhou, em algo que Deus te apontou. Olhe para frente, acredite que é melhor. Mesmo que exista um deserto, exista um vento e exista uma tempestade no meio do caminho, o que Deus planejou, o que Deus apontou, o lugar que Ele tem preparado para você é muito melhor do que o lugar que você está, do que o lugar que você saiu. Amém? Imagine se a mulher de Ló, em vez de olhar para trás com tanto amor, olhasse para frente com essa mesma visão. Imagine se ela olha para onde Deus ia mandar com a mesma visão que ela olhava para trás. Eu olho para as coisas que eu tenho com um certo apego mesmo. Nossa, isso aqui foi tão difícil de ganhar, isso aqui foi tão difícil de comprar, né? A gente passa assim 5 anos construindo uma casa, e na hora que a gente senta na casa, fala, agora é a hora de eu descansar. O Senhor fala, tem uma casa bem melhor ali na frente. Você fala, não, Deus, eu quero o meu futuro aqui. Eu quero descansar aqui. Eu planejei, eu sonhei em ter um tempo de descanso aqui. O Senhor está falando, existe um lugar preparado muito melhor do que esse, de mais descanso, de mais honra, um ambiente onde você terá vida e um ambiente onde você não terá aflição. Nós precisamos enxergar dessa forma. Então o Senhor tem insistido para que a gente enxergue, e eu quero que você comece a refletir. Aonde o Senhor está apontando? Para onde o Senhor está apontando? Deus quer que você veja os planos dEle com o mesmo coração que você vê os seus. Você faz tantos planos, alguns deles você inclui Deus, alguns deles você simplesmente inclui os seus desejos. E você ama tanto os seus planos, até mesmo antes de conquistar. Você põe na cabeça que vai comprar um carro X, você já aprende a gostar e a amar ele, a gastar tempo com ele antes mesmo da aquisição. E o Senhor quer que você olhe para os planos dele com o mesmo amor que você olha para os planos que você tem, que você realiza, os desejos do seu coração. E o Senhor está falando que o justo, ele realizará o desejo do coração do justo. Deus conhece o seu futuro. Você não conhece o seu futuro. Quem conhece o seu futuro aqui? Quem? Então você só valoriza tanto o seu passado, ou talvez o seu presente, porque você ainda não pôde contemplar o futuro que Deus tem para você. Aprenda a valorizar mais o caminho e o lugar aonde Deus quer te levar do que o lugar da onde você veio, o lugar aonde você está. Amém? Quem está comigo aqui? Deus tem alguns motivos, queridos, para te tirar de alguns lugares e para te levar para outros lugares. Pergunte a Deus quais são os motivos. Não seja resistente. Não atrapalhe os planos de Deus. Não dificulte os planos de Deus. Seja sensível ao Senhor. E a mensagem é essa, queridos. Eu preciso que você aprenda a ver. Eu preciso que você viva comigo o sonho de Deus para a sua vida. Porque existe algo que eu vou viver quando Deus cumprir a vontade dEle na sua vida.
Existe algo que você vai viver quando Deus cumprir a vontade dele na minha vida. Nós somos noiva, queridos. Nós somos a noiva de Jesus. O sonho de Jesus é chegar e se casar com a noiva. Uma noiva pura, limpa, linda. Nós precisamos ver. Se você estiver apenas olhando, não dá. Se você estiver apenas enxergando alguma coisinha ou outra, não dá. Você e eu precisamos ver. É ver. Analisar, amar, sonhar, esperar, criar expectativa, dar passos de fé para ver aquilo que Deus vê. Só vive milagres quem vê o que Deus vê no caminho que Deus mostra. Só vive milagre aqueles que veem aquilo que Deus vê, aquilo que Deus mostra no caminho que nós estamos. Quando nós depararmos com a situação de milagres, nós precisamos ver que o Senhor diz que os enfermos seriam curados através de nós. Quando nossos filhos estiverem enfermos, a gente precisa olhar para eles e falar assim: Deus quis que eu fosse uma boca de Deus para a sua vida, que eu repreendesse a enfermidade e que você levantasse e andar. Não é só coisas materiais, é ver como Deus os vê, ver o que Deus vê a nosso respeito. E nós precisamos entender uma coisa. Isso para mim, concluindo aqui, é algo muito importante. Porque Deus trabalha da forma que quer, do jeito que quer, no tempo que Ele quer, da forma que Ele pede, nós precisamos fazer, da forma que Ele diz que será, vai ser, no tempo que Ele diz que será, vai ser. A Bíblia fala de Naamã. Naamã estava ferido com lepra, ferida de morte, um homem de autoridade. A Bíblia fala que ele manda chamar um profeta para o profeta orar para Deus curar. E Deus realmente cura. Deus realmente curaria. O problema é que o profeta simplesmente diz para ele, fala: olha, eu orei a Deus. E Deus diz para ele ir no Jordão, mergulhar 7 vezes, que ele vai ser curado. Naamã questionou, falou assim: como assim? Eu pensei que o profeta viria aqui, colocaria a mão sobre mim, eu oraria comigo e eu seria curado. Eu mergulhar no Jordão 7 vezes? Tem rio bom aqui na minha porta, tem rio próximo de mim aqui. Por que mergulhar 7 vezes? Não precisa ser só uma. O Senhor quer te ensinar no caminho da obediência, que Ele faz, mas precisa ser cumprido da forma que Ele quer. A Bíblia fala que Naamã vai para esse rio, vai para o Rio Jordão e mergulha. E eu acredito que a cada mergulho que ele dava, ele conferia para ver se a ferida tinha saído. Mergulha uma vez, sai, está com as feridas. Mergulha 2 vezes, sai, está com as feridas. Mergulha 3 vezes, sai, está com as feridas. Mergulha 6 vezes e começa até a pensar que é uma palhaçada aquilo que o profeta pediu para que ele fizesse. Mas quando ele mergulha a 7ª vez, pela obediência, ele sai da água completamente curado. E eu quero te dizer, queridos, nessa noite, existem coisas loucas que o Senhor vai pedir para que você faça. Existem experiências loucas que o Senhor vai pedir que você faça. Ele vai dar a direção, a instrução, a quantidade, a forma e o lugar. Você pode até mergulhar 6 vezes, mas é na 7ª que Ele irá cumprir aquilo que Ele diz. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de organização. E Ele quer muito mais uma pessoa abençoada, obediente, do que uma pessoa desobediente, vivendo algo grande. Queridos, isso é muito forte. Eu aprendo aqui que quando Deus tem que falar de uma terra prometida, pare de ficar olhando para o deserto. Quando Deus te fala de uma promessa, para de olhar para as lutas. Quando Deus te mostra
algo, pare de olhar para as dificuldades. Quando Deus mostra para Moisés a terra prometida, o povo não foi por quê? Porque ficou olhando para o deserto, parou, não conseguiu mais enxergar, no meio do caminho desejou voltar, olhou para o Egito. E nós vamos ver vários exemplos de pessoas olhando com amor para o lugar da onde Deus tirou e não puderam contemplar um lugar para onde Deus queria levar. Deus não aceita isso. Quando Deus te mandar mergulhar 7 vezes, mergulhe as 7 vezes. Pare de ficar mergulhando devagarzinho, de vez por vez, e conferindo se realmente está acontecendo alguma coisa. Deus não precisa de fases para realizar um milagre na sua vida. Deus precisa que você passe pelas fases dele para que ele realize o milagre por completo. Deus pode simplesmente estralar o dedo e você voltar a enxergar. Deus pode simplesmente estralar o dedo e você voltar a ser fértil. Deus pode simplesmente estralar o dedo e mudar completamente a história da sua casa. Deus pode, com um estralar de dedos, mudar a direção da sua empresa. Deus pode, com um estralar de dedos, fazer você ser conhecido em toda a nação. Deus pode, com um sopro, mudar o quadro da sua vida. O problema é que, para que Ele faça isso, talvez Ele tenha te pedido algumas coisas que você não está disposto a fazer. E Deus não está disposto a fazer milagres na vida de quem não está disposto a obedecer. Deus não está disposto a fazer grandes coisas na vida de quem não é capaz de honrar o Senhor com a sua disposição, com o seu coração, com os seus olhos. Deus não está disposto a entregar algo grande para alguém que sonha com algo pequeno. Deus não está disposto a entregar, te colocar numa terra prometida, se você ama mais a terra da destruição do que o lugar da sua promessa. Comece a amar as promessas de Deus. Comece a sonhar o que Deus te mostrou. Comece a acreditar que o que Deus te mostrou, Ele pode e é capaz de te entregar. Pare de depositar amor nas coisas pequenas, nas coisas passageiras, nas coisas passadas, e comece a amar aquilo que é eterno, aquilo que é do Senhor. Comece a sonhar, dar passos largos em direção àquilo que Deus tem para você. Queridos, quando Deus fala para Noé construir a arca, Noé não ficou contando as árvores. Noé não saiu conferindo se a madeira era o suficiente para construir. E não faltou madeira, não faltou mão de obra, não faltou betume, não faltou animais, não faltou nada. A arca foi construída, os animais entraram, a família de Noé entrou, a chuva caiu. Não havia chovido e começou a chover, porque Deus disse que choveria. A chuva caiu exatamente quando ele terminou a arca. E a chuva caiu, aconteceu o dilúvio, a família dele foi salva. E acabou o dilúvio, a família dele desceu. E ele saiu de um pequeno terreno. E agora ele toma posse da terra toda para administrar, porque ele foi fiel e não olhou com amor a casinha onde ele morava, mas ele olhou com amor depois do dilúvio, quando o Senhor encerrasse a chuva e entregasse a terra para ele e a sua descendência habitar. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Então, queridos, eu preciso que você ouça essa palavra de Deus. Comece a ver. Comece a sonhar com o que Deus te prometeu. Comece a acreditar de forma como se estivesse vendo real as coisas de Deus. E você vai viver o sobrenatural na sua casa, na sua vida, nos seus filhos, amém? E nós estamos vivendo esse tempo. Fique de pé, eu quero orar com vocês. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Deus está falando com homens e com mulheres que é preciso ver. Deus falou muito comigo e tem falado muito comigo, e eu espero que Ele tenha falado algo com muitos de vocês que talvez estejam aqui e não estão vendo nada, não tem esperança em nada. E eu quero te dizer, existe uma palavra de Deus para a sua vida. Faça como Abraão, chega perto de Deus, aproxima de Deus. Pare de ouvir outras vozes e comece a ouvir Deus.
Levanta um altar, chama o Senhor para perto, fala: Deus, o que o Senhor quer me mostrar, aonde o Senhor quer me levar, por que eu estou passando por isso e por que estou nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai, entendendo que o Senhor está nos ensinando a olhar, a enxergar e a ver aquilo que o Senhor vê. Pai, nós entendemos que nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor tem separado uma instrução, um caminho, uma direção para cada um de nós. Pai, que nós possamos começar a enxergar tudo aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Que nós possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor fala a nosso respeito. Que nós possamos dar passos de fé em direção àquilo que o Senhor tem falado para nós. Pai, como igreja, nós queremos viver no centro da Tua vontade. Como igreja, nós queremos viver pela fé e dar passos em direção ao que o Senhor prometeu. Pai, nós cremos que o Senhor tem uma salvação para cada um de nós. Nós cremos que o Senhor tem uma morada nos céus para nós. Nós cremos que o Senhor tem uma família abençoada para nós. Nós cremos que o Senhor tem abundância nos nossos celeiros. Nós cremos que o Senhor tem anjos guardando os nossos filhos, guardando os nossos passos, guardando as nossas casas. Nós cremos que o Senhor já proveu o dia de amanhã. Nós cremos que o Senhor já nos livrou da morte, nos livrou do acidente. Nós podemos ver, Pai, aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, e nós vamos viver aquilo que o Senhor tem nos feito, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.